Ultimamente eu tenho pensado bastante sobre o contexto atual da Igreja de Cristo e a forma como a imagem da igreja tem cada vez mais se perdido, se deteriorado em meio a tanto tumulto que está acontecendo no mundo. Eu me parei perguntando um dia, quando foi que a igreja deixou de ser instrumento de esperança? Quando foi que a igreja deixou de ser instrumento de graça? Quando foi que a igreja deixou de ser instrumento de Deus? Parece pesada a afirmação, mas o que eu tenho sentido nos últimos anos é exatamente isso. Igrejas que têm prometido prosperidade, igrejas que não têm valorizado a santidade como um valor, igrejas que têm valorizado muito mais a forma como as coisas acontecem e com isso contaminando as pessoas, contaminando de uma maneira tal que alguns parece que chegam a pensar que se alguém usar saia, se uma mulher usar saia o tempo todo e jamais depilar o sovaco, vai para o céu, né? Parece que o instrumento de santidade está sendo medido pelo tamanho dos cabelinhos das axilas. Sovaco é uma palavra feia, né? Das axilas é mais bonito. Acho que, como dizem que São Pedro é quem vai estar na porta do céu, alguns dizem, né? Não sei dessa história de onde vem, mas dizem, eu acho que ele vai ter um paquímetro para medir cabelinho de axila, porque se a irmã tiver depilado alguma vez, ela não entrará no reino de Deus. Outros acham que entrarão com os seus carrões de $300 mil pelas portas do céu e oferecerão uma generosa carona aos apóstolos de Jesus, que por sinal andavam de pés no chão, descalços e de pés sujos. Mas estranhamente a igreja se tornou um lugar para se conquistar bênçãos, né? E olha, eu lembro que uma vez eu estava falando sobre isso numa escola bíblica e um irmão levantou-se e literalmente botou o dedo na minha cara. Aqui quando nós fazíamos parte do Pio 11, né? Literalmente botou o dedo assim na minha cara e eu digo, vai dar em mim. E ele disse, você prega o evangelho da desgraça, você prega o evangelho da derrota. Eu digo, meu irmão, se soou dessa forma, não é isso que eu estou querendo dizer. Jesus abençoa, Jesus cura, Jesus cuida, mas como eu já disse aqui 1000 vezes, não foi essa a razão da vinda dele para aqui, né? E hoje eu quero estudar com vocês um texto em que as pessoas têm utilizado muito para falar sobre prosperidade, um texto que as pessoas têm utilizado muito para falar sobre as bênçãos, mas um texto que eu creio é muito mais profundo do que o que nós podemos simplesmente observar. É um dos 4 textos em que fala da primeira multiplicação dos pães. E a maioria das pessoas olha para esse texto e prega apenas como, olha, Jesus vai multiplicar, Jesus vai lhe abençoar. Vai, meu irmão, vai, ou não. Mas se ele não lhe abençoar da forma que ele pensa, ele deixa de ser Deus para você? Ele deixa talvez de ser útil para alguns. O grande problema talvez é que nessa corrida do que a igreja se tornou, Jesus parece um utensílio. É o Jesus que, pregado de certa maneira, é útil para a minha vida, de outra maneira não. E se eu discordar de alguma coisa que Jesus disse, ai de Jesus, porque das minhas convicções parece que não sou capaz de abrir mão. Um evangelho que está relativizando cada vez mais a palavra de Deus,
Um evangelho que põe em conflito as palavras de Jesus com as deliberações do movimento feminista. Sabe, eu vi um cara na televisão uma vez dizer, quando um repórter perguntou a ele, era um rapaz do movimento gay, e o repórter da Globo perguntou a ele, assim, mas a Bíblia não é contra o movimento gay? Esse rapaz estava fundando uma igreja cristã gay, e esse rapaz olhou para o repórter e disse, há que se rever a Bíblia, temos que rever a Bíblia, tá? E a Carta Magna dos Direitos Humanos? Eu digo, está cheia de falhas, está assim de falhas, sabe por quê? Porque é humana, a Bíblia é divina, e mesmo quando nós, por causa da dureza do nosso coração, não concordamos com ela, ela continua sendo Bíblia. E quando Jesus multiplicou os pães, Jesus não estava dizendo que todas as experiências cristãs serão dessa mesma maneira, sabe? Jesus não estava dizendo isso, porque quando Jesus multiplicou os pães pela primeira vez e depois pela segunda, quando Jesus fez aquela maravilhosa multiplicação de pães, ele e seus discípulos continuaram andando com os pés sujos. Ele e seus discípulos continuaram sem ter onde encostar a cabeça. Ele e seus discípulos continuaram a viver da mesma maneira que viviam antes. Porque a multiplicação dos pães não significa que a igreja vai prosperar e que a fé em Jesus Cristo significa qualquer tipo de enriquecimento ou qualquer tipo de conquista de bênçãos, mas ele traz algo muito mais profundo nas palavras e nas ações principalmente. Então eu quero compartilhar com vocês hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 30. Marcos é conhecido como o Evangelho da ação. É um evangelho em que o autor, o jovem Marcos, não se importou muito em trazer os longos discursos de Jesus Cristo, mas se importou muito em demonstrar as ações de Cristo. Se você lê o Evangelho de Marcos, você, em uma sentadinha, você lê, é um evangelho curtinho, é o menor de todos os 4. Se você sentar hoje de noite, antes de meia-noite você termina de ler esse livrinho. E você vai ver que Marcos se dedica a falar das ações de Cristo, das obras de Cristo. Você vai ver que ele não se detém nos longos discursos, que ele resume, porque Marcos nos ensina por meio desse evangelho a tirar lições profundas das ações de Cristo. E aqui ele começa a narrar a partir do versículo 30, da seguinte forma: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem.
Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Glória a Deus por isso. Eu queria que vocês prestassem atenção. Eu quero inicialmente fazer uma reflexão e depois retirar algumas características aqui desse texto, que eu creio que a igreja deve ter. Mas antes disso, eu queria que vocês prestassem bem atenção no contexto e na virada de contexto que Jesus Cristo faz aí. Em primeiro lugar, ele está ouvindo o relato dos apóstolos. E quem são esses apóstolos? Não são apenas os 12, mas são todos aqueles que ele enviou. A palavra apóstolos, do grego, que é praticamente igual à nossa, quer dizer enviado. Enviado. Não tem nenhum significado místico, como se um apóstolo fosse uma hierarquia superior a outras pessoas. Teve um significado apenas entre aqueles 12, e hierarquicamente eles lideraram a igreja em Atos dos Apóstolos. E essa foi a fase, a era dos apóstolos, que acabou com eles. Mas depois disso, apóstolos quer dizer apenas enviados. Então todos nós somos apóstolos. Todos nós somos enviados de Deus. E Jesus estava ouvindo o relato daqueles enviados. Estava ouvindo o relato daqueles apóstolos que haviam passado algum tempo fora pregando o evangelho, e por ocasião da pregação do evangelho expulsaram demônios. Por ocasião da pregação do evangelho houve cura. Por ocasião da pregação do evangelho houve alguns sinais e maravilhas operados por Deus para que o evangelho fosse confirmado na vida daqueles que o recebiam. Então, somente para isso, se vocês lerem do versículo 1 a 13 desse mesmo capítulo, vocês vão perceber as maravilhas a que esses apóstolos estavam se referindo e estavam relatando para Cristo. Mas o interessante de nós vermos aí é que uma multidão veio atrás desses apóstolos. E se você olhar direitinho, sempre as palavras estão no plural. Essa multidão os seguia, incluindo Jesus Cristo e os apóstolos. Eram todos juntos, eram seguidos pela multidão. Não apenas Jesus, como em outras ocasiões, mas todos juntos estavam sendo seguidos pelas multidões. Por que eu estou chamando a atenção para isso? É porque esse fato me chama a atenção para a primeira característica que uma igreja deve ter, a primeira marca que uma igreja deve ter. Eu quero destacar hoje 7 marcas que uma igreja deve ter. Não são as 7 marcas, são 7 marcas que deve ter. Pode ter outras, mas 7 marcas que eu creio que a igreja deve ter. A primeira delas é: a igreja do Senhor deve ser atrativa. Deve ser atrativa. Aqueles homens ofereciam o quê? Aqueles apóstolos ofereciam o quê ao mundo? Ofereciam o quê ao mundo? Aqueles homens de pé descalço estavam oferecendo o quê ao mundo? Estavam oferecendo o evangelho. Estavam oferecendo a salvação. Aquelas pessoas estavam correndo atrás da pregação do evangelho. Elas estavam sendo puxadas pelos corações movidos pela mensagem mais linda e mais profunda do mundo. Aquelas pessoas não estavam buscando nada de material. Aquelas pessoas não estavam buscando nada que
os tornasse mais ricos ou mais bem-sucedidos. Aquelas pessoas estavam atraídas pelo grande amor que Cristo espalhou por meio dos apóstolos. Essa é uma característica que a igreja tem, a de arrastar multidões, atraindo-as tão somente pelo amor que Cristo coloca em nossos corações. João nos ensina muito bem, lá na sua primeira carta, 4:18, acho que é 4:18, por ali, por volta do 18, diz assim, que nós amamos porque Ele nos amou primeiro, e é esse amor que se reflete no mundo. Nós temos condições de amar outras pessoas porque experimentamos em primeiro lugar o amor de Deus, e quando nós amamos dessa maneira, a igreja se torna um lugar atrativo, porque a igreja não é lugar para reprimir as pessoas. A igreja não é um lugar para reprimir as pessoas. Eu dei o exemplo dos 2 homossexuais que estavam fundando uma igreja, e o repórter perguntou, mas a Bíblia não proíbe? Sim, a Bíblia proíbe a homossexualidade como ação, mas Deus não odeia o homossexual, e os homossexuais devem ser muito bem-vindos à nossa igreja, devem ser abraçados e devem ser respeitados. Deus não odeia os macumbeiros, Deus não odeia os espíritas, Deus não odeia aquelas religiões diferentes das nossas, Deus não odeia as prostitutas, nós odiamos. Nós odiamos. E é isso que a igreja tem que acabar. Com essa certeza de por estar certa demais, por achar-se dona demais da verdade, se achar no direito de odiar pessoas, simplesmente porque elas são diferentes de nós, simplesmente porque elas agem diferente de nós. Foi assim que nasceram as cruzadas. E eu lembro vagamente de um filme muito antigo, eu não lembro qual é, dos muitos filmes que passaram sobre Jesus, um deles mostrando quando o diabo estava tentando o Senhor Jesus no deserto. Uma das cenas, óbvio que nós não sabemos exatamente quais foram as tentações, nós sabemos apenas de 3 que foram enumeradas lá no livro de Mateus, mas o autor do filme, de uma maneira assim, que eu achei muito interessante, ele colocou uma tentação ali que o diabo teria feito sobre Jesus. O diabo mostrou a Jesus cenas do futuro, e mostrou que em nome de Jesus as espadas estariam cortando a cabeça das pessoas, e mostrou cenas das cruzadas, e as pessoas com a espada na mão cortando a cabeça dos outros e gritando, em nome de Jesus. E depois o diabo mostrou as pessoas sendo queimadas na Santa Inquisição, e dizendo que em teu nome, Jesus, em nome da tua mensagem, as pessoas serão queimadas em fogueiras, sob a acusação de me servirem. Em teu nome, Jesus, pessoas serão decapitadas, mortas, excluídas, apenas por serem diferentes dos teus seguidores. Digo, caramba, é isso que tornou a igreja do Senhor Jesus um problema. Porque a perseguição não virá por causa disso, viu, gente? A perseguição que virá sobre a igreja do Senhor Jesus, eu já disse isso aqui, mas quero repetir, não tem nada a ver com o revide da violência que a igreja prestará contra os diferentes. Não, a violência que virá contra a igreja tem a ver com o constrangedor amor do Senhor. O que incomodará as pessoas é o amor do Senhor que constrange as pessoas. Então, gente, façamos uma igreja atrativa, uma igreja que não esteja dominada pelos preconceitos, pelo ódio, porque se nós não queimamos mais pessoas em fogueiras, é porque a lei não nos permite. Mas se permitisse, meu amigo, muito provavelmente nós o faríamos. Nós não lançamos pessoas em calabouços por pensarem diferente de nós,
simplesmente porque a lei não nos permite. Mas se permitisse, muito provavelmente o faríamos. Mas esse não é o coração da igreja. O coração da igreja é esse, que é seguida, uma igreja que é seguida, uma igreja que atrai as multidões, uma igreja como aquela em que Pedro pregou a verdade, incondicionalmente a verdade, uma igreja em que Pedro olhou para aquela multidão e disse: vocês mataram o Senhor Jesus Cristo, foram seus pecados que mataram o Senhor Jesus Cristo. Mas naquela noite, apesar da acusação severa de Pedro, aquelas pessoas sentiram que o amor de Jesus Cristo estava naquele homem, estava nas palavras, ainda que duras, mas verdadeiras, porque ainda que duras, aquelas palavras demonstravam o quanto Jesus Cristo estava interessado em vidas, e naquela noite se converteram, diz a Bíblia, 3.000 pessoas. É esse tipo de igreja que Jesus procura, uma igreja que, quando a gente olha em Atos dos Apóstolos, ela cresce praticamente sozinha. Em Atos 2,42, ele narra que muitos iam se achegando à igreja, porque viam como era maravilhoso estar naquela comunidade. A igreja do Senhor precisa, em primeiro lugar, ser atrativa. É isso que Jesus demonstrou aqui. Em segundo lugar, uma característica que a igreja deve ter está ligada a esse ponto em que Jesus olha e diz assim: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Nessas palavras de Jesus, ele demonstra toda a humanidade que a igreja deve ter. Sabe, se a igreja deve ser atrativa, ela também deve ser extremamente humana. Também deve compreender que os outros, ou que todos nós, precisamos de descanso, temos nossas necessidades físicas, temos as nossas necessidades, e aí Jesus Cristo vai falar mais adiante das necessidades materiais. Mas existem aqueles momentos em que é necessário que a igreja compreenda que é necessário que as pessoas parem um pouco, que as pessoas diminuam sua atividade, que as pessoas descansem, que as pessoas vivam. Mas essas palavras, especialmente para hoje, vêm de uma forma muito assim própria para o indivíduo. Conheço pessoas que não querem parar de trabalhar. Não é a igreja que não para, são pessoas que não querem parar de trabalhar, pessoas que não querem parar de ter coisas, pessoas que não querem parar um minuto de estudar, pessoas que se acham super-humanas, que deixam em segundo lugar sempre tudo aquilo que é mais importante. Jesus olhou para aqueles discípulos que já vinham de uma jornada de evangelização muito grande e disse: ei, vamos parar um pouco, vamos para um lugar deserto, vamos descansar, é necessário que vocês descansem. Não era Jesus que estava cansado nesse caso, mas eram os seus discípulos. E ele disse: olha, vamos ser humanos, vamos parar um pouco, vamos prestar atenção no que importa, vamos descansar, vamos orar, vamos pensar, vamos conversar, vamos juntos para algum lugar. E aqui, sabe, Jesus chama-os para ir juntos, pega um barco, atravessa para o outro lado do mar e vão conversar, vão ser gente. Parece muito com os dias de hoje. As pessoas chegam em casa cansadas, ligam a televisão, não olham para quem está ao lado, quando olham, fazem assim: estou ouvindo o jornal, cala a boca, estou ouvindo a novela. Como é o nome da menina, Tiago? Carminha, é? Você falou domingo. Como é? Nina, as empreguetes.
Cala a boca que eu quero ouvir a música do 1,99, né? Então, gente, Jesus Cristo chama a sua igreja para ser humana, mas a sua igreja não, a gente já disse 1000 vezes, não está aqui, a sua igreja está aí, está dentro dos corações. E como é que nós somos igreja se não vamos ser igreja dentro de nossas casas? Se a televisão toma todos os nossos momentos, se o trabalho toma todos os nossos momentos, se os estudos tomam todos os nossos momentos. Sabe, eu lembro de um e-mail que eu recebi há algum tempo, de um rapaz que falava sobre como ele se entusiasmava ao ver aumentarem as linhas do seu imposto de renda, as linhas dos seus bens de imposto de renda. E ele dizia que a cada ano a sua alegria era ver que havia mais 2 ou 3 linhas novas nos bens do seu imposto de renda, porque ele havia adquirido coisas. E o interessante é que a alegria daquele rapaz não era simplesmente por ter as coisas, é porque ele entendia que assim ele estava cuidando de sua família, assim ele estava dando uma garantia para o futuro dos seus filhos. Mas antes de completar 18 anos de idade, o seu filho se matou e a sua filha estava com AIDS, porque ele olhou para o lado errado. Ele esqueceu de ser humano, ele esqueceu de abraçar, esqueceu de beijar, esqueceu de parar, de descansar e de viver um pouco, não conquistando coisas para a sua família, mas sendo família. E é isso que Jesus está nos ensinando aqui com sua ação. A igreja deve ser atrativa, mas a igreja deve parar de vez em quando também. Deve parar, inclusive, de evangelizar, inclusive com os excessos pastorais. Sabe, eu conheço um bocado de colega pastor que não cuida de suas famílias, que se abraça tão firmemente ao ministério que abandona a sua família. Isso é um perigo, isso é um perigo gigante, coisa que Jesus jamais ensinou a fazer. Terceira característica da igreja do Senhor Jesus, versos 34 a 36, diz assim: quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. É a compaixão. A compaixão é necessária. A compaixão tem que ser uma das marcas da igreja de Cristo. É engraçado, né? A história que Tiago estava contando aqui no domingo, a mulher dizendo: devia matar essa outra, e a outra dizendo: não, ela devia sofrer. Realmente é para a gente sair de perto mesmo, ter medo, né? Acho que a gente tem que correr desse povo. E às vezes eu vejo que eu mesmo sou tão sem compaixão, né? Hoje foi engraçado, Maíra chegou, eu fiquei no quarto sozinho assistindo um filme, vi uma cena de covardia lá e eu fiquei, e Maíra chega rindo de mim, né? Que é isso, meu amor? Tô sozinho. Eu tentei inventar uma conversa para disfarçar, mas eu realmente estava fazendo um papel ridículo dentro do quarto, sozinho, pensando que estava sozinho, e ela me flagrou de longe. E eu digo: olha, é porque gente como essa pessoa que está passando no filme está no meio da rua, e esse tipo de gente não devia viver. Aí agora eu estou tentando falar sobre compaixão. Estão entendendo? A minha falta de autoridade para falar sobre compaixão agora. O cara ontem, no trânsito, jogou assim, eu estava no Fiestinha velhinho, 2001, bicho, andando na rua, um cano de escape fazendo bem muito barulho. E o cara num Corolla lindo. Ele achou que tinha direito a mais espaço do que eu na rua, né?
E começou a me apertar, e eu... Mas eu não fiz aquele... Não, eu fiz... Rapaz, esse caba disse tanta coisa com minha mãe, que não estava nem dentro do carro. Eu digo, caramba... Foi interessante que eu não consegui nem reagir, mas depois que ele saiu, eu, infeliz, devia morrer. A sociedade não precisa de gente como você. E realmente não precisa. Realmente não precisa. Realmente devia morrer, como eu. Porque o salário do pecado é a morte. Realmente, o mérito dele e o meu é morte. Mas aí entra a compaixão de Cristo. Jesus olhou para aquelas pessoas, teve compaixão, viu a situação delas e decidiu fazer o quê? Multiplicar os pães? Não. Decidiu ensinar aquelas pessoas sobre o reino de Deus. Aqui me lembra de Jonas. Jonas vai para Nínive e prega lá a palavra de Deus. Jonas, não, Senhor, de jeito nenhum. Jonas, vai para Nínive, Jonas. Não, Senhor, não vou. Aí Jonas dá o seu motivo. Senhor, o problema é que se eu for para Nínive e pregar a tua palavra, aquele povo cruel, aquele povo ruim, aquele povo desgraçado, vai crer, vai se arrepender e tu vai perdoá-los. É falta de compaixão, meu amigo. É falta de compaixão. E aí Jesus Cristo diz, ama o teu inimigo, porque amar os amigos, até os ímpios podem fazer, mas a você cabe amar o seu inimigo. Isso é impressionante, essa compaixão. Eu conversava com um amigo, um amigão mesmo, assim, uma pessoa que eu tenho grande consideração, amigo lá da universidade, espírita. E nós fomos viajando junto e começamos a conversar sobre a doutrina espírita, e num determinado momento ele me falou que as pessoas nasciam de determinada maneira para que elas pudessem evoluir. Eu digo, eu não entendo direito essa história da evolução. Aí ele fez, não, mas é assim, você tem uma vida perversa, uma vida má, você mata uma pessoa e na outra você nasce, por exemplo, o irmão dela para aprender a amá-la. Eu digo, só tem uma coisa aí, que para mim não faz muito sentido. Como é que ele vai evoluir se ele não conhece, não sabe que aquele cara foi assassinado por ele? Não, mas é aí que está. Eu digo, realmente é aí que está. Não é isso que o cristianismo ensina. O cristianismo ensina a perdoar o assassino do nosso filho, o assassino do nosso irmão, o assassino de outra pessoa qualquer. O cristianismo nos ensina a perdoar. Ele fez, mas aí é muito difícil. Diga aí. Se fosse fácil, era só nascer de novo. Não é fácil. Não é fácil. Mas a íntima compaixão que Jesus teve daquelas pessoas, decidiu ensiná-las. Ensiná-las a amar, ensiná-las a ter compaixão, ensiná-las a viver, ensiná-las sobre a vida eterna, ensiná-las sobre o que está por vir, ensiná-las a perdoar, a ensinar o amor de Deus, ensinar. Essa foi a melhor coisa que Jesus fez naquele dia, gente. Será que dá para a gente tirar os olhos dos pães que foram multiplicados e entender que a melhor coisa que Jesus fez naquele dia foi sentir compaixão daquele povo, reuni-los e ensinar sobre a vida eterna? A maioria das pessoas não consegue compreender isso. A melhor coisa que Jesus fez naquele dia está no versículo 34. Ele ensinou. Foi simples. Essa foi a grande moção de compaixão de Cristo naquele dia. E aí, quando os seus discípulos se aproximam dizendo,
a partir do versículo 35, diz: já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde, manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos para comprar algo de comer. Ele, porém, respondeu: dei-lhes vocês algo para comer. Aí entra uma nova perspectiva do Evangelho de Jesus, que eu quero compartilhar com vocês muito rapidamente, eu espero. Mas também é tão profunda que dá vontade de falar a noite toda, mas eu não vou falar a noite toda não. Olha, falei até aqui sobre a importância da igreja ser atrativa, a importância, sabe, da igreja parar, descansar, ser humana, da importância da compaixão, e essas três coisas têm a ver com o ensinamento para a vida, e nada a ver, ou muito pouco a ver, com a vida apenas no seu aspecto material, com a vida no seu aspecto material. Mas aqui começa uma virada dessa história. As pessoas têm necessidades, e aí a quarta característica que eu diria a você que a igreja tem que ter, a quarta marca da igreja é compromisso social. Vejam bem, o que Jesus está fazendo aqui é um processo de regulação social. Ele está atendendo às necessidades mínimas das pessoas, para quê? Para que elas possam continuar ouvindo aquilo que interessa. Jesus não estava disposto a perder a audiência daquelas pessoas, Jesus não estava disposto a perder o seu público, Jesus não estava disposto de maneira alguma a dispersar aquela multidão. Essa foi a proposta dos discípulos, que não compreendiam muito bem. Disseram: mestre, vamos dispensar esse povo para que eles possam ir às cidades e comprar alimentos para si. Jesus poderia ter dito isso, Jesus poderia ter dito: é mesmo, nós já estamos cansados demais, é mesmo, esse povo já ouviu. Mas Jesus não estava disposto a deixar esse povo ir embora facilmente. Jesus não estava disposto a isso. Jesus estava disposto a investir na vida daquelas pessoas para que elas ficassem o mais perto possível. Sabe, agora nós não vamos confundir essa atitude de Jesus com assistencialismo. Ele estava falando para uma multidão que tinha condições, pelo que diz o Evangelho, de sair e comprar alimento. Ele não estava sendo assistencialista. Jesus não estava fazendo uma coisinha que ia durar apenas um momento, não estava distribuindo uma sopa no meio da rua, Jesus não estava distribuindo uma cesta básica, Jesus não estava tratando o pobre como alguém que precisa comer apenas da misericórdia dos outros. Jesus estava mostrando à igreja um compromisso social com as pessoas, por causa da verdadeira intenção dele, continuar falando àquelas pessoas e mostrando o quão verdadeiro e valioso é o seu ministério. E aí, gente, na era da sustentabilidade, nós precisamos começar a pensar seriamente sobre a forma como a igreja atinge as necessidades das pessoas. Pensar seriamente sobre como a igreja atinge as necessidades das pessoas. A Cidade Viva vai aos presídios, a Cidade Viva vai ao meio das ruas, a Cidade Viva vai aos abrigos de idosos, de crianças, às escolas públicas. A Cidade Viva vai e atinge um monte de gente excluída, e eu creio piamente que isso faz parte da agenda missionária do Senhor Jesus. Lá em Lucas 4, ele diz: eu vim para os pobres, eu vim para os cegos, eu vim para os doentes, eu vim, né? Em Mateus 21, ele diz: todas as vezes que negaste comida, bebida, carinho, afeto a um dos meus pequeninos, foi a mim que negaste. Então eu creio que nós estamos cumprindo sim a agenda missionária do Senhor Jesus no aspecto da regulação social. Mas há outros tipos de necessidade que
que nós precisamos entender, e é esse tipo de necessidade que essas pessoas estavam padecendo aqui. Os discípulos olharam para aquelas pessoas e disseram: elas precisam de pão. Jesus disse: de pão, mas precisam do pão da vida. Essas pessoas não precisavam de pão, essas pessoas precisavam de Jesus. Não eram pobres morrendo de fome, não era uma multidão faminta, mas era uma multidão que tinha necessidade de naquele momento comer pão, e por isso Jesus deu o que era necessário para que eles prosseguissem em ouvir aquilo que verdadeiramente interessava. É isso que nós temos que entender desse texto, é compreender que existem necessidades outras. Lá em Amós 8:11 tem uma profecia que eu acho linda: haverá dias, diz o Senhor, em que o homem não terá fome de pão nem sede de água, mas fome e sede de toda a palavra de Deus. E eu creio que esse dia está mais do que presente, muito mais do que presente. Esse dia já chegou, e chegou assim verdadeiramente. É necessário que a igreja comece a pensar sobre o seu compromisso social e entender que seu compromisso social não é apenas com o assistencialismo, mas que o seu compromisso social é com tudo aquilo que procede da boca de Deus, com tudo aquilo que vem do coração de Deus e que deve ir ao coração dos aflitos. Existem ricos e pobres precisando de Deus. Existem pobres meninos ricos, chorando, sofrendo, se drogando e muitas vezes se matando. Existem pessoas precisando de consolo, de afago, de abraço, e talvez algumas dessas pessoas estejam dentro de suas casas. Talvez algumas estejam vendo suas atitudes tão distantes de Cristo, que suas palavras não são capazes de aproximá-las. Por isso Jesus começa a falar sobre atitudes. Deem-lhes voz de comer. Dá-lhe voz de comer. Vocês façam a obra. Jesus aqui transferiu a obra social. Jesus aqui disse: é responsabilidade de vocês regularem a situação para que eu me manifeste. É isso que Jesus estava dizendo. É isso que Jesus estava dizendo. O compromisso social nosso não é um compromisso meramente material, mas é um compromisso em regular de tal maneira a sociedade ao nosso redor, que essa sociedade fique na posição exata de ouvir aquilo que Cristo quer ouvir. O problema é que quando falamos que a palavra de Deus traz consolo, nós queremos consolo para nós. Quando falamos que a palavra de Deus traz bênção, nós queremos bênção para nós. E nós não queremos ser instrumento do consolo, instrumento da bênção, mas simplesmente queremos ser os receptores disso. Então, gente, características da igreja até agora: a igreja deve ser atrativa, humana, ter compaixão e compromisso social. Versículo 38, perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo se assentar em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. A igreja do Senhor precisa ter confiança plena em Deus. Essa tem que ser uma marca de Cristo. A primeira coisa que os discípulos disseram quando ouviram as palavras de Jesus Cristo: dá-lhe voz de comer, eles disseram: mas Senhor, nós gastaremos 200 denários, Senhor. É muito dinheiro para gastar com esse povo. A primeira coisa que a gente faz é por dificuldades. A gente põe o pé, a gente freia o Senhor. A gente tenta frear aquilo que o Senhor nos diz para fazer. A primeira coisa que os discípulos disseram foi: Senhor, é muito.
E Jesus disse: o que é que vocês têm? Não, Senhor, nós temos pouquinho. Temos 5 pães e 2 peixes. Ofereçam e confiem em Deus. Ofereçam e confiem em Deus. Sabe, nessa história, o que me fascina não é quem recebeu e comeu do pão, é quem teve a ousadia de dizer: Senhor, só tenho 5 pães e 2 peixes para alimentar essa multidão, mas está aqui. Está aqui. Isso é mais do que confiança. Eu acho que eu fui talvez negligente nesse ponto. Não é confiança somente. Essa marca não é só de confiar em Deus, essa marca é abnegação, é doação, é entrega. A igreja tem que se entregar nas mãos de Deus e dizer: Senhor, o que temos é pouco, mas eis aqui, Senhor, eis aqui. O segredo da multiplicação está aí. Dá o teu pouco e o Senhor multiplicará de acordo com a necessidade. Dá o teu pouco e o Senhor fará o resto. Deixa essa marca da igreja tomar conta da tua vida. O teu pouco é o que, meu irmão? Não, eu não sei muita coisa. Sabe ler? Sei, então vai ler o evangelho para alguém. Sabe ensinar? Vai ensinar alguém a ler. Vai ensinar alguém a tabuada. O que é que você faz? Sabe, tem tanta gente aqui sendo chamada para fazer coisas maravilhosas, mas ficam dizendo: Senhor, não dá, eu não tenho tempo. Senhor, eu não posso, eu não tenho condições. Deixa eu passar no concurso, deixa eu arrumar minha casa, deixa eu comprar o berço do meu filho, deixa eu viajar para a Europa, depois, Senhor. Irmão, dá o pouco, dá o pouco, não importa a tua idade, não tem ninguém aqui que não tenha algo a oferecer, mas está cheio de pessoas negando os seus pães e os seus peixes. Está cheio de pessoas negando os seus pães e os seus peixes. Vocês já viram que a pregação de hoje não tem nada a ver com consolo nem conforto espiritual, né? A pregação de hoje não tem nada a ver com chorar e fazer chorar, né? A pregação de hoje tem a ver com ser igreja. Ser igreja. Eu vou ser bem sincero com vocês. Nós temos aqui mais de 2.000 membros, nem sei mais quantos mil membros. Nós temos aqui verdadeiras multidões frequentando esse lugar, nos domingos, nas quartas, nos sábados. Nós temos aqui um fluxo incrível de pessoas passando toda semana. Nós temos gente trabalhando em vários lugares, mas quando nós colocamos uma escola bíblica, na primeira dificuldade as pessoas: eu vou deixar porque o material não veio. Não, meu irmão, você não devia nem ter entrado, porque teu coração não estava nesse negócio. Você não queria aprender sobre Jesus, não. Você queria ser servido. Você não queria evoluir, você não queria crescer no evangelho. Você queria ser servido. E de graça. E de graça. Era isso que você queria. Toma teus 5 pães. Toma teus 2 peixes. Aqueles que você está escondendo agora, e oferece ao teu Deus, porque isso é ser igreja. A 6ª marca da igreja é providência. Nós temos que mudar nossa atitude em relação àquilo que Cristo nos chama. Ficamos gordos, cheios de pão da vida, cheios de água da vida, mas não queremos colocar isso para as pessoas. É necessário providência. É necessário que a igreja haja
É necessário que a igreja saia do lugar. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram os 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. A igreja deve ter contentamento com o que Deus dá. Essa é a 7ª marca: contentamento. Irmão, pare de reclamar. Pare de reclamar. Pedro nos ensina em sua primeira carta, aliás, em sua segunda carta, que o Senhor nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Nos deu mais do que precisamos para viver, nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. O contentamento não é uma palavra de desestímulo nem de acomodação. O contentamento é alegrar-se com tudo que Cristo nos dá, com tudo que Cristo faz em nós. E aí, queridos, eu queria dizer a vocês o seguinte: Cristo, Ele não se nega a multiplicar o pão para ninguém. Ele fez isso 2 vezes quando homem, e fez isso muitas vezes na minha vida e na vida de vocês aqui. O nosso pão já foi multiplicado. O nosso pão já foi multiplicado. Pode ter certeza disso. Ele está te dizendo agora: distribui. Não é tudo, não. São só aqueles 5 pãezinhos e aqueles 2 peixes. Só aquilo que te sobeja, aquilo que te sobra, que seja pouco ou que seja muito. Só age. Só age. Sabe, para de ter medo, confia em Deus. Para de querer conduzir a sua vida com suas próprias mãos. Para de todas as vezes que tiver numa encruzilhada e que um caminho te diga: esse é o caminho de doação ao meu Deus e esse é o caminho das minhas conquistas. Para de tentar escolher as tuas conquistas, porque essas conquistas serão consequência lá na frente ou não. Mas essas serão sempre menores, muito menores do que aquilo que Deus tem planejado para a sua vida. Meu irmão, bota uma coisa na tua cabeça: teu pão já foi multiplicado. Teu pão já foi multiplicado. E todas as vezes que corremos atrás de mais, tropeçamos. Deixamos de olhar para aquilo que realmente importa, deixamos as prioridades de lado, e quando nos damos conta, o bem mais precioso de nossa vida está perdido: o tempo. Nós não voltamos no tempo. Meus cabelos não vão ficar pretos nunca mais. Eu não vou ter 20 anos nunca mais. O tempo passa. O problema é a forma como nós passamos pelo tempo. O problema é a forma como nós conduzimos a nossa vida. E muitos correm atrás de Jesus apenas para vê-lo multiplicar o pão. Ele diz a cada um de nós: dá-lhe voz de comer. Dá-lhe voz algo para que possam comer. Sejam instrumentos na mão de Deus, e vocês vão ver muita coisa acontecer. Multiplicação de pães vai ser fichinha. Sejam instrumentos na mão de Deus. Sabe, de tudo que eu queria dizer para vocês hoje, de tudo que eu queria transmitir hoje, eu queria que você guardasse que esse texto
está registrado nos 4 evangelhos, para que nós aprendamos a ser servos, a distribuir o pão que Jesus já multiplicou, e não a viver correndo atrás dessa multiplicação. Que nós aprendamos que o mais importante nesse texto não é o pão que se multiplica, mas é a palavra que se ensina. O segredo desse texto está no verso 34, eu volto a repetir. Quando Jesus, tendo compaixão das multidões, parou, assentou-se diante delas e começou a ensiná-las. Começou a dar o que realmente importava. Ele não vai abandonar as pessoas em suas necessidades, ele mostra isso nesse texto. Mas é necessário que nós entendamos qual é a verdadeira necessidade. O Senhor já multiplicou o nosso pão. Esse pão está em nossas mãos. E agora é hora. É hora de viver para servir e para doar. Doar aquilo que Ele nos deu, ao ponto de sobejar. Dá o teu pão, dá o teu peixe, dá o pouco que você tem, mas dá com o coração livre. Dá com o coração livre. E só dessa maneira, não de outra, só dessa maneira, o Senhor continuará a multiplicar em tua vida.